Um bocadinho ao Estado de Direito, que eu julgo que também é fundamental e está por trás do Estado Social. Aquilo que eu cada vez mais começo ou que julgo que todos nós experimentamos, e se calhar não é preciso ir tão longe aos deputados ou a quem recebe 3 pensões, mas é aquilo que hoje em dia falamos da fuga de impostos e que também não tem que ser das grandes fugas de impostos. Mas, no fundo, todos nós somos diariamente, posso dar aqui 3 exemplos, casei-me há 3 anos e quando me casei perguntavam: é com fatura, é sem fatura, é metade da fatura? E, portanto, vou ao dentista, pergunta-me no final: é com fatura ou é sem fatura? Vamos aos... E, portanto, falo com amigos meus, construção de casas, fizemos um bom negócio, é sem fatura, e portanto aqui negociámos bem. E nós conhecemos nos nossos relacionamentos pessoas, isto é normal ser dito, isto não é mal visto socialmente. E portanto a pergunta que eu faço, e se calhar faço à mesa, é como é que nós, julgo que esta é uma das diferenças, não sei, entre os povos latinos e os povos nórdicos, mas eu julgo que isto nos povos nórdicos isto não se vê, é socialmente mal visto. Em Portugal não, isto passa. E passa ao nosso lado. E, portanto, para quando e que políticas eu ainda não assistia a nenhum, já assistia há poucos anos, agora recentemente, a uma campanha publicitária das finanças para pagar os impostos, não sei se não deveria ser ainda mais agressivo. E, portanto, é uma pergunta que faço. Não sei se passa só por aí ou não. A segunda é a nível dos direitos, e conforme há pouco ficou claro, seja pela explicação do Dr. Edmundo Martins, seja pelo exemplo que o Dr. Bagão Félix deu, as pessoas não sabem que direitos têm e as pessoas não sabem como é que muitas vezes se fazem as contas da Segurança Social, daquilo que têm direito ou não. Não sei se é por desconhecimento. Eu, quando me inscrevi na Segurança Social, não me deram, por exemplo, nenhum papel a dizer quais é que eram os direitos, quais é que eram os deveres. Portanto, as pessoas não sabem que é um direito o subsídio de desemprego. Acham que é um apoio que se está a dar. Elas descontaram para isso. E, portanto, há aqui, ou não conseguem fazer ou não fazem as contas que o Dr. Bagão Félix estava a fazer, que tem um subsídio ou está de baixa de saúde e está a receber exatamente o mesmo. Que eu também só me apercebi que quando estive em licença de maternidade recebia mais, precisamente porque não há descontos, recebia mais do que quando estava a trabalhar. E, portanto, tive um mês em que recebi mais e também não estava à espera disso. E, portanto, há um conjunto de situações que nós tendemos a desconhecer e, portanto, que discutimos ou que falamos sobre elas sem ter o conhecimento. Não sei o que é que se pode fazer, não sei se se passa por, eventualmente, pelo menos no momento, e aqui como está alguém da Segurança Social e como está alguém que já esteve também à frente 2 ministérios que têm a ver com isto, pelo menos no momento em que as pessoas se inscrevem na Segurança Social, se não deveria ser dado, ou um contrato é que estão aqui a fazer, direitos e deveres. Obrigado. Ok. São muitas perguntas e, portanto, tentando sintetizar, ou tentando agrupar aqui uma possibilidade de resposta. Esta tentativa de provocação tinha um objetivo e ele foi aqui mais ou menos aflorado, que era ver se alguém perguntava: mas ouça lá, o seu caramelo, o que você está a propor é acabar com o que existe e, por exemplo, um rendimento garantido para toda a gente. Toda a gente tem um rendimento garantido, uma única prestação, e então a partir daí podemos tentar construir aqui vários raciocínios. Mas, tentando agrupar as vossas perguntas, antecipar o comportamento dos mais pobres não é fácil, e se eles querem ou não responder da nossa maneira, é mesmo difícil, não é em Portugal, é no mundo inteiro. Por mais que a gente ache que está a perceber: já percebi, agora não falha, vai falhar na mesma. É terrível, porque basta experimentarem, e eu já fiz essa experiência durante o período em que estava a escrever a minha tese. Fui todos os dias, a minha mulher nessa altura ficou preocupada e tudo, estava todos os dias no casino à noite a ver como é que me comportava, e todos os dias tomava decisões inesperadas para mim. Exatamente porque não era um gambler e, portanto, não me ocorreria ir lá de outra maneira, e é terrível. E, portanto, reinventar, porque de facto o problema não é nosso, é do mundo ocidental todo. Os países mais pobres é diferente, mas no mundo ocidental temos todo este problema. E há um tipo incrível. Eu não concordo com a teoria dele, porque acho que ela tem imensas dificuldades, mas não sou capaz de não considerá-la muito interessante, que é esta do rendimento garantido.
Ou seja, para mim é fácil antecipar problemas, mas é muito difícil, de facto, desfazer a teoria à partida. Esta ideia de que todos, não são só os mais pobres, nós que estamos aqui, temos salários bons, muito acima da média, não é? 57% dos salários portugueses estão abaixo dos 700 euros. A gente esquece, de facto, que somos um país muito, muito, muito pobre, em que as pessoas são muito pobres. Todos, incluindo nós, cada um de nós, ter um rendimento garantido. Nestes 5 minutos, faltam 3. Qual é que era a grande, aparente vantagem de uma solução como esta? Até para resolver esses problemas do emprego que me pediu que comentasse, não é? Isso deu um Nobel, esse problema agora. O Dale Mortensen ganhou o Nobel de Economia por causa das suas teorias do desemprego friccional, ou seja, do momento em que mercado de trabalho e mercado de emprego não se encontram porque não se entendem sobre o salário. Basicamente é isto, não é? Tentando resumir, não se entendem sobre o salário. Portanto, há a ideia que se baixarmos o subsídio de desemprego ou reduzirmos o tempo, há muito mais gente rapidamente a encontrar um emprego, não há dúvida, é assim, não quer dizer que seja bom, mas também há a ideia que se tivermos um rendimento garantido, todos, as pessoas têm tendência a aceitar um emprego pior pago, porque somando isso ao rendimento que têm, podem trabalhar 4 horas por semana e dedicar-se ao surf ou a fazer tatuagens. Que por mais que a gente não concorde, se aceitamos verdadeiramente que uma sociedade deve ser livre e a liberdade de escolha é um primado, não há muito a fazer, não é? A maneira como nós vivemos não é melhor do que a de outro tipo qualquer. E quando encaixamos isto numa solução de rendimento garantido, tudo começa a fazer mais sentido, porque eu também recebo a minha parte, ou o meu stake, não é? O bocadinho que me pertence a mim só porque existo. Portanto, tudo faz um bocadinho mais de sentido. E se quiserem ver em contas, só assim em dinheiro, em Portugal gastamos 18 mil milhões de euros por ano em pensões, que são 13 mil milhões, em rendimento social de inserção e em subsídio de desemprego. 18 bi, não é? Usando essa expressão mais facilitadora. Se dividirmos isto pela população ativa, população total, desculpem, bebés incluídos, dá cerca de 500 euros por ano a cada um. Ninguém vive com 500 euros por ano. Mas é uma reflexão, são 500 euros, não é? O Alasca tem este programa em permanência. O ano passado, cada alasquiano recebeu 1.386 dólares. Será que não devíamos estar a investir muita energia a pensar nestas soluções? Eu sou capaz de identificar já 10 problemas, tendo em conta o comportamento dos mais pobres, mas o facto de ser tão simples identificar as falhas, não é? Neste papel, ainda mais que os jornalistas têm, eu acho que não nos deve impedir de pensar seriamente e, sobretudo, agora, se quiserem, como partido político, não permitirem, e aqui eu sou completamente biased, portanto a vida é assim, não permitirem que seja um bloco de esquerda a liderar um debate como este. Porque isso vai desviar todas as soluções e eles foram os únicos até hoje a falar neste problema. Portanto, se nós, como país, acharmos que sejam eles a liderá-lo, a solução vai ser terrível, vai ser péssimo, não é? Portanto, os outros partidos deviam começar a pensar nisso e o MEP pode muito bem arrancar com essa discussão. Eu também serei muito breve, mas para já fazer uma clarificação. Aquilo que eu estava a defender não era esta teoria. Claro, não, é só porque não era exatamente o rendimento mínimo para todos, embora seja uma teoria atraente, de facto, mas enfim. E tivemos cá em Portugal, recordo mais uma vez, na presidência portuguesa, em 2000, uma conferência em que ele veio cá explicar com o detalhe possível, não é? Porque estas utopias às vezes não são muito explicáveis, em termos, não são muito traduzíveis em miúdos, como se dizer. Depois só queria aqui duas coisas. Primeiro falar desta questão de não sermos obrigados a aceitar as escolhas dos outros, não é? Eu, felizmente para mim, devo dizê-lo, acompanhei o nascimento do rendimento mínimo garantido. Já lá vão uns bons anos, não é? E digo felizmente porque, de facto, foi um momento único na minha vida, em termos profissionais, e que marca imenso. E essa questão está posta desde o princípio, ou seja, nós, inevitavelmente, temos muita dificuldade, e a questão que coloco é uma questão que hoje muita gente vai discutindo, enfim, ou colocando em cima da mesa, mas temos muita dificuldade em aceitar direitos que não correspondam a deveres. Pelo menos é isso que nós afirmamos, assim, e os deveres são normalmente da mesma intensidade ou com o mesmo grau de exigibilidade dos direitos. E eu nunca me esqueço, e tenho parafraseado inúmeras vezes o Dr. Labrino Lúcio, que é uma pessoa, além de Lúcio, muito lúcido nestas questões, e ele diz uma coisa que é bem verdade, ou seja, não há nenhuma cultura, não se desenvolve nenhuma cultura de direitos
ou por outra. Ele diz ao contrário. Não se desenvolve nenhuma cultura do dever que não assente previamente num exercício continuado dos direitos. Ou seja, quando nós fazemos depender o exercício dos direitos do cumprimento de dever, estamos logo à partida a limitar a possibilidade do exercício desses direitos ser feito de forma plena. Onde é que eu quero chegar com isto? Nós temos muita dificuldade, como digo, em aceitar que as pessoas, porque entendemos que é uma benesse que estamos a dar, é aqui que entra esta questão do direito do rendimento mínimo e do rendimento social de inserção, e o Dr. Bagão Félix sabe disso, porque manteve nas alterações que promoveu ao rendimento mínimo garantido, ele manteve-se integralmente como um direito dos cidadãos, desde que cumprindo, obviamente, determinadas condições. Mas nós achamos que este é um direito relativamente ao qual temos o direito de exigir que os outros cumpram regras que nós achamos que são as adequadas. E achamos, de uma forma geral, o quê? Que eu, pelo facto de passar a ser beneficiário do rendimento social de inserção, esse simples facto me deve transformar num magnífico gestor de património. Ou seja, devo gastar o dinheiro nas coisas que são úteis, normalmente na farmácia ou na mercearia. São coisas que a gente acha que é bom que se gaste o dinheiro. No café já é uma chatice a pessoa ir ao café, recebe 190 euros por mês, se não tiver nenhum rendimento, e vai gastá-lo em bolos, em bolical para as crianças, que ainda por cima lhes fazem mal. Esquecendo nós de uma coisa absolutamente central, é que quem não sabe gerir o seu património, em Portugal, é a classe média, não são os pobres. Veja o que é que se passa com a questão do endividamento das famílias. Quem é que são as famílias endividadas? São os pobres, não são de certeza porque essa ninguém lhes empresta. E, no entanto, nós, que andamos, e quando digo nós, digo, enfim, tivemos, felizmente para nós, uma infância, uma adolescência acompanhada, demorámos anos a aprender a gastar o dinheiro. E a gente quer que gente que viveu praticamente toda a sua vida a pensar como é que ia sobreviver nesse dia ou no dia seguinte, de repente, porque tem algum dinheiro que é previsível, que se transforme de repente em gestor exemplar daqueles recursos que tem à sua disposição. Eu acho que temos a obrigação, também estou de acordo consigo, ou seja, temos a obrigação estrita de ajudar a que estas pessoas encontrem neste suporte formas de melhorarem a sua própria condição pessoal, e por isso a importância dos grupos de pares, a importância, como fazia referência, da própria formação financeira. Eu não sei se sabe que o rendimento social de inserção nós não o podemos pagar por transferência bancária porque os bancos não aceitam. As pessoas às vezes não têm bem esta noção. Não aceitam. Nós temos feito uma grande campanha para pagar as prestações sociais por transferência bancária. É melhor para toda a gente. No caso do rendimento social de inserção, temos que pagar por vale postal. Que, além de nos custar imenso dinheiro, se traduz, mais uma vez, numa perda do ponto de vista de um direito central dos cidadãos. A própria Comissão Europeia e o Presidente Durão Barroso têm falado muitas vezes sobre isso, da questão, o direito ao exercício de um conjunto de atividades financeiras. E a gente assiste aqui a que os bancos não aceitam porque são clientes que não querem ao balcão. E, portanto, como vê, isto obriga a algum esforço conjugado de toda a gente, que não deve passar, em meu entender, pelo mais fácil que é sermos juízes do comportamento dos outros. Porque quando dizemos que não queremos ser, já estamos a ser. Porque normalmente temos como referência aos nossos, que é uma coisa que é legítima, já não é tão legítimo querer impor aquilo que são as nossas próprias opções a terceiros e não entender que nem sempre essas opções são as mais adequadas, provavelmente porque resultam de crescimentos pessoais e familiares muito pouco sustentados, e daí a questão de eu também vos dizer que acho que raramente a escolha nestas pessoas pode ser uma escolha livre, porque está dependente, como alguém dizia, da informação e do acesso que eu tenho à informação. Raramente as escolhas são informadas e, não sendo informadas, não são livres, seguramente. Queres responder a uma? Bom, o tempo está adiantado, não há muito tempo para responder às questões. Eu gostava apenas, antes de fazer umas considerações muito finais, de referir duas questões que me parecem importantes e sobre as quais tenho uma opinião. Não é? Eu peço imensa desculpa, mas nem tenho que pedir desculpa, claro, mas não concordo que a classe média não sabe gerir os seus ativos relativamente a outras classes. Acho que isso não corresponde à verdade. Aliás, com os exemplos que o Martim deu, percebe-se bem porque é que, digamos, uma pessoa da classe média no casino tem um comportamento diferente de um pobre.